Aconteceu o seguinte, o Bolsonaro voltou, o PT falou, não, ninguém vai ficar falando desse homem. Ninguém vai ficar falando desse homem, vamos lançar o arcabouço fiscal. Aí fala assim, nossa, que arcabouço fiscal? A Simone Tebet, segunda-feira, estava falando, no ar vai acontecer. Aí fizeram o arcabouço fiscal. Apresentaram um PowerPoint, tirando a capa da apresentação e a que tem teto subcapa, tem 4 slides. 4 slides. O PowerPoint do Deltan Dallagnol era mais decente. Era mais criativo, pelo menos. Bom, hoje foi apresentado o novo arcabouço fiscal do governo. Em coletiva de quase 1 hora, ou seja, eu não sei o que ele falou em 1 hora, se ele o documento não dá. Sérgio Buarque de Holanda. Assim, eu não sei como ele conseguiu chegar tão longe. Bom, nós vamos comentar então. 1 hora ele falando, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, explicou os pontos da proposta que vai substituir o teto de gastos. Ele ressaltou que o texto tem dispositivos anticíclicos, ou seja, um colchão que prevê estratégias para o país atravessar momentos de expansão e retração da economia sem turbulências. Além disso, Haddad defendeu uma reforma no sistema de impostos, mas sem aumento de carga tributária. A ideia é que os que pagam poucos impostos hoje passem a pagar mais. Aspas, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Fecho aspas. O novo arcabouço prevê ainda a despesa atrelada à receita, ou seja, ela limita o crescimento dos gastos a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses, tá? E caso o novo arcabouço seja aprovado pelo Congresso Nacional, o governo prevê zerar o déficit público primário da União no próximo ano, ter um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit primário de 1% do PIB em 2026, deixando as contas no azul no último ano do governo Lula. É mais ou menos assim, acaba o teto de gasto. Aí tem a arrecadação. Se no ano o governo arrecadou R$100 a mais que o ano anterior, ele pode gastar R$70 a mais. Mas tem uma margem de erro para mais e para menos. Mas sem contar o piso dos enfermeiros e o Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, Fundo Nacional para a Educação Básica. Tá? Então, assim, tem esses dois mas, você pode gastar até 70% e tem um para mais e para menos. Tem 2 slides que eu achei sensacionais. Você põe o primeiro aí, que eu quero explicar para a população brasileira a bomba que está chegando aí. Quem está nos assistindo pela televisão e pelo rádio, nós estamos vendo aí um gráfico, tá? Que faz parte da apresentação do arcabouço fiscal, que é, esse trabalho de PowerPoint. Quem está vendo isso aí, ele fala de política fiscal da União de quando o Lula foi presidente no primeiro e segundo mandato. Ele pega um período de 97 a 2010, Lula entrou em 2003, saiu em 2010, e ele mostra nesse gráfico que acaba em 2010 um período em que o Brasil viveu, na maior parte desse tempo, o boom das commodities, mercado internacional maravilhoso, política fiscal regulada pelo Fernando Henrique, lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ele pegou um país lindo, sem pandemia antes, com dinheiro para gastar. Aí ele pega esse recorte para justificar o arcabouço, dizendo o seguinte, que no período Lula, de 2003 a 2010, a receita líquida da União atingiu 18,7% do PIB. Bem acima dos 17% previsto na lei orçamentária anual de 2023. Ele pega 1,7% e fala, olha, nós arrecadamos muito mais do que previsto. Ou seja, vocês estão prevendo coisas baixas. Mas nós sabemos o que são coisas altas. Ou seja, com um parâmetro totalmente diverso do de hoje. Aí o próximo slide, que também é muito lindo, é um slide que fala da composição, do ato de redução da inflação e do aumento de impostos. Notem, quem nos acompanha pela internet e pela TV, que a tabela de cima, ela mostra um aumento na arrecadação de impostos, que é o que permitirá ao governo gastar mais. Sim. Não por maior carga tributária no empresário, não por maior
carga tributária em outras questões. Ele está imaginando que o Brasil vai passar a receber mais através de fiscalização. Ou seja, ele está fazendo uma conjectura que não existe, que o governo vai autuar mais devedores, receber mais multas, receber mais juros. Então, assim, é um prognóstico totalmente irreal. Que haverá mais sonegação. Pode tirar. Também, né? Que haverá mais sonegação. Exatamente, pode tirar. Uma questão... E é isso. Então, eles montaram um arcabouço fiscal que não tem pé nem cabeça e apresentaram. Daniel José. Olha, esse arcabouço fiscal tem uma série de problemas. Primeiro que, se a gente for seguir, eu fiz uma conta rápida, mas eu acredito que ela precisa ser feita de uma maneira mais profunda, mas com o que o governo apresenta, ele não consegue atingir os resultados que ele promete. Ó, tem aqui só uma correção, estou dizendo, ele apresentou um rascunho de 10, não foi o arcabouço. Ou seja, ele não apresentou o arcabouço. Exato. E agora a questão é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que o objetivo dessa proposta é justamente o de encontrar travas para que o governo federal se torne fiscalmente responsável. O que acontece é que a gente tinha o teto de gastos que não funcionou, mas que olhava exclusivamente despesas, olhava gastos e puramente esse cenário. Agora a gente tem uma situação em que a gente olha receita e gastos. Quando você olha essas duas alavancas, a alavanca da receita e a alavanca dos gastos, e busca ter uma gestão fiscal mais responsável... Você sabe que eu lembrei a hora tem que um você falou das problema travas? enorme. Não, senão eu vou esquecer e vou perder a piada. Eu ia numa boate antigamente, chamava Blue Space, lá no centro, na Brigadeiro Tobias, né? Aí todo final de semana tinha show de drag queen, elas faziam esquetes de humor. Era o máximo. Aí quando tinha eleição, elas faziam o horário eleitoral gratuito, né? Aí tinha lá as drag queens, não falava trans naquela época, né? Elas se chamavam de travestis. Aí tinha uma que fazia assim, né? PDT! Partido das Travestis. Quem for ver isso no YouTube ainda tem, era muito engraçado. Aí ela falava assim, tinha a travesti toda vestida assim, né? Ela falava assim, eu vou processar o Play Center, porque você chega lá, tinha Play Center na época ainda. Nossa. Né? Ele fala, porque você chega lá, eles nos discriminam, tá escrito na placa, não mexa com a trava, perigosa. Aí eu lembrei, quando você falou das travas, eu lembrei disso, eu não sei se teve alguma graça, mas muito as boa. memórias do jovem Pavivi. Bom, vamos lá, Pavivi. A questão é o seguinte, quando você tem um mecanismo para fazer com que o governo fiscal se torne mais responsável e você coloca ali dentro um elemento de receita, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é muito mais fácil aumentar a receita do que, de fato, reduzir despesas. E, tudo bem, tem maneiras boas de aumentar a receita. Por exemplo, reduzindo subsídios, que foi um dos pontos que o ministro Haddad mencionou. Isso é positivo, isso é bom. No Brasil, a gente tem inúmeros subsídios para indústrias, para empresas, de forma totalmente aleatórias e que prejudicam o ambiente de competitividade do país. Dito isso, ele não coloca ali uma trava de aumento de alíquota ou aumento de impostos. Vai ficar ele não trava coloca aí, uma... ele não coloca nenhuma restrição, então vamos trocar a palavra, para um aumento de carga tributária real em cima de quem produz. Então, ele diz que não prevê no horizonte futuro a implementação de nenhum novo imposto, nem um aumento de carga tributária do que já existe atualmente sendo cobrado. Agora, não está no horizonte e que eles não preveem no futuro, são garantias muito fracas de que a gente não tenha, de fato, um aumento de receitas no Brasil à base, às custas de quem produz. Então, a única essa, pra receita que explodiu no Brasil foi a de Venvance. Isso e outras coisas. Agora, esse para mim é o ponto mais perigoso, porque essa política, né, de gestão fiscal, ela deve passar transparência e segurança de que, de fato, o governo tem condições de atingir esses objetivos. Claramente não tem. É uma série de medidas que são frouxas. É um rascunho, e que, eu discordo de você, Daniel, profundamente. E que agora. a gente tem... Eu fico muito preocupado aí com os próximos anos do Brasil
de tentar enxergar uma luz no fim do túnel. Eu não acredito que seja possível atingir os objetivos do governo só com essas medidas, vão ter que ter outras. Ele disse que vai apresentar na próxima semana, mas a gente sabe muito bem o que isso significa. O arcabouço fiscal já era para ter sido apresentado lá atrás. Do túnel, então, porque a Dilma já fez o programa no Brasil Luz para Todos há muito tempo. Não, por que você discorda? Programa, mas tem que discordar de maneira simples, porque eu tô com dificuldade em entender. Não, primeiro é o seguinte, primeiro foi a primeira movimentação do governo Lula, né, governo afirmando que não vai gastar mais do que arrecada. Todo mundo aqui fala assim, poxa, o governo quer gastar mais do que arrecada. Isso é a vontade do Haddad e de algumas pessoas ali dentro. Isso está claro, pela primeira vez, está claro, de forma institucional, isso não é que uma vontade do Lula. O governo não vai gastar mais do que arrecada. O Lula vai assinar isso aí, ó, com a mão tremendo. Com a mão tremendo. Tô acabando. Não, isso aí não. Felipe. Deixa acabar. Primeiro ponto. Com a mão tremendo? Segundo aspecto. Tremens? Não. Primeiro ponto. Ele não quer. Então foi um aceno claro dizendo assim, não vou gastar mais do que o recado. Ponto final. Segundo aspecto. O problema é que vai arrecadar mais do que gasta. Ele também acenou a favor da democracia, da paz, do amor. O arcabouço fiscal anteriormente, o teto de gastos, era uma bizarrice. Tinha que acabar mesmo. Tudo bem, é algo... Não fazia nenhum sentido. É algo que não existe em outros lugares do mundo. Né? Agora, quando o Haddad vem hoje e fala que o arcabouço fiscal que vai ser estabelecido no Brasil foi baseado com estudos de países desenvolvidos, poxa, tá tudo errado. Você tem que olhar como funciona políticas de responsabilidade fiscal em países quebrados. O que eu pergunto, Daniel, estão quebrados. Por que ele não pôs no PowerPoint, então? Se ele se baseou nesse estudo, não tem fonte. Cadê a fonte? Se eu faço uma tese e não ponho a fonte, eu sou reprovado. Aliás, agora, arrecadação. O que é a arrecadação que vai aumentar, eu acho, Asmar? É o seguinte, porque tem um povo que foi votar... A rede social é muito engraçada, né? É pra isso o pessoal tá lá. Eu fui votar no Lula com a camiseta da Shopee. Eu fui votar com a camiseta eu fiz o L com a camiseta da Shopee. Acho que isso que vai ser o aumento de arrecadação. Porque é tanta gente comprando, porque isso vai parar no correio, o governo vai lá... Só para terminar um negócio. E dá também, Daniel, para você não aumentar a carga tributária e aumentar a arrecadação. Dá para você fazer isso. Dá? Claro que dá, quando reduz... Não só a fiscalização. Não só a fiscalização. Mas como faz isso aí? Você maneja melhor quem paga mais e quem paga menos. Por exemplo, as pessoas mais pobres pagam muito mais imposto proporcionalmente. Se você conseguir diminuir essa distorção, você consegue arrecadar mais sem aumentar a carga tributária. Como é que você faz isso em reforma tributária? Não, vai ter que ter reforma tributária. E o arcabouço é para quê? Não, o arcabouço tributário, fiscal e a reforma tributária vão andar juntos. Ele falou que vai apresentar também semana que vem. Você jura? A reforma tributária. Não, isso até... E aí, Asmar, vai vir com o povo da Shopee, que mensagem você manda pro povo que... Agora, porque aí, a receita que aumenta... A receita que aumenta é desse tipo de fiscalização. Parou no correio lá, comprei no Shopee, 60%. no Alibaba, 60%. É isso que aumenta para ele aumentar o gasto. Eu só falo para fazer o L. Não, mas aí você fala, quem compra vamos ser sinceros. É o mais pobre ou o mais rico? Vamos jogar real. Estão querendo taxar transporte também. Esse negócio taxar o Uber também. Esse negócio da Shopee. Pelo amor de Deus. O Uber tira muita gente do desemprego. Eles vão conseguir jogar contra algo que tira as pessoas do desemprego. Não tem fundamento. Eles querem taxar tudo. Só que tem coisas que, se você taxar, você vai tirar, porque o Uber não precisa do Brasil para nada. Minha pergunta pro Felipe é a seguinte. Minha pergunta pro Felipe tem que taxar, mas tem que taxar de uma forma que não seja ruim para a empresa, porque a empresa vai parar de botar dinheiro no Brasil. Quantas pessoas perdem, saem do desemprego por causa do Uber, por exemplo? Não, isso é uma falta que vale em seis. Mas, por exemplo, compara a Shopee, por exemplo, que não paga imposto, com a Magalu, por exemplo, que paga imposto. O dano que faz o setor de e-commerce no Brasil, o fato de não ser regulado e fiscalizado a questão de compra por e-commerce internacional é muito grande. E essa é uma questão que Bolsonaro queria taxar. Foi o que Bolsonaro queria taxar, queria taxar as empresas de comércio eletrônico de fora do Brasil, porque realmente é um absurdo. A Magalu paga imposto, as empresas brasileiras que vendem comércio eletrônico pagam imposto e as pessoas compram de empresas de fora que têm um grau de competitividade muito alto porque não pagam imposto. Felipe, esse governo não tem muita escolha, na verdade. Ele tem que taxar. Mas essa é a bandeira. Mas quem que compra na Shopee? É o rico ou é o pobre?
Todo mundo compra na Shopee. Eu não. É o rico e pobre. Olha bem pra mim. Não. Olha bem pra mim. Não. Agora você espera aqui. Olha, eu vou dar uma voltinha aqui, ó. Vê aqui. Vê se isso aqui é visual da Shopee. Isso aí é publi, né? É outro nível, Vê se isso aqui é visual da Shopee. Todo mundo compra. Vou desfilar aqui pra você. Não, o rico não compra na Shopee. Vai pra mim, compra. Felipe, me fala um rico que você conhece que compra na Shopee. Não tem. Não, agora não tem. O rico nem sabe o que é Shopee. Pavinato compra na Shopee? Nem ele sabe o que é Shopee. Não, assim, o fato é que não... Ele não sabe. Ele não sabe o que é Shopee. Não sabe nada. O fato é que o governo vai aumentar a receita com base nessas fiscalizações, sim, mas eu duvido muito que se daqui a 1, 2 anos a situação fiscal não melhorar, o governo avançar nas despesas como vai fazer, eu duvido que o governo não venha com aquela ideia genial de criar um novo imposto ou de aumentar a alíquota de impostos existentes. Eu duvido que o governo não vá fazer isso. E eu queria saber até o seu ponto de vista, Felipe, se você não acha que um governo Lula daqui a 2 anos... Você virou representante do Haddad agora, hein? Que um governo Lula daqui a 2 anos não tenha a tentação e não caia naquele desvio de aumentar a alíquota de imposto. Pelo amor de Deus, já basta o governo Lula fazendo topa tudo por dinheiro. Agora você quer que ele tenha tentação? Mas Daniel, vamos falar de forma séria agora, sem retórica. Sério. Não é? A carga tributária do Brasil é muito baixa comparado com países desenvolvidos. Não. É mais baixo que a França. É muito mais alto do que qualquer país da América Latina. Não, mas agora eu quero falar. Eu não sou nenhum especialista em economia. A França tem 41%. Tá bom. Eu quero olhar quem eu quero chegar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero chegar. Então, para chegar lá, você tem que taxar mais. Deixa eu te perguntar do leigo, então. Deixa eu falar pelo leigo. Você está falando que a carga tributária é maior em outros países. Beijo pro leigo. Isso, um beijo pro leigo como eu. Nesse aspecto eu assumo. Agora, lá... Você paga imposto alto? Asmar assumindo no programa, hein? É lógico. Eu não tô aqui pra ser hipócrita. Nunca você. Agora, lá você paga imposto e você tem. É isso. Você tem. Você tem saúde, você tem educação, você tem estrada. Aqui você paga, você não tem nada. O que você não tá tem me nada. falando? Você tem uma saúde pública patética, uma educação pública patética. Então, a única coisa que o brasileiro pode falar, ainda bem que tem, é loja 100. Mas então, Felipe, você não pode comparar uma carga tributária com a outra. Mas porque você não tem nada. O Brasil gasta... Não é aumentar a carga tributária que vai levar o Brasil a se tornar desenvolvido. O Brasil Uma coisa é correlação, outra coisa é causalidade. Você não se torna um país desenvolvido por taxar mais. Pelo contrário, se você olhar, comparar o Brasil com os principais países da América Latina, os principais países comparáveis, a gente tem carga tributária extremamente alta. Então ele errou. Ele devia tirar o Haddad e pôr a Marta. Eu não quero. Para fazer o arcabouço fiscal. Marta? Por quê? Martaxa. Vocês são crianças, vocês não lembram. Mas assim, para você ter uma ideia, o Brasil gasta per capita com saúde $780. Portugal, $1.800. Inglaterra, $2.500. Claro que lá o serviço é melhor de saúde. É óbvio que é... Não. É que no Brasil você tem que olhar com muito mais profundidade esse debate. Agora são 15h03. Não é só você olhar o quanto gasta, você tem que olhar a qualidade do gasto. Enquanto não olhar a qualidade do gasto, não vale. Na educação básica, a gente gasta mais do que países desenvolvidos, por exemplo, para o ensino superior, em valores reais. Quando você coloca quanto a gente gasta por aluno na universidade pública brasileira, é maior do que em Israel, é maior do que na Espanha, em valores absolutos. Não estou falando nem no relativo. No relativo, a gente coloca mais do que a média dos países da OCDE em educação básica. E a qualidade é muito baixa, porque a gente tem que começar no Brasil a debater, de fato, a qualidade do gasto. Como esse dinheiro é empregado e qual resultado ele traz a partir dali. Não tem nada a ver com taxar mais. Taxar mais só vai frear a nossa economia e vai fazer com que a gente fique mais distante de se tornar um país desenvolvido. O problema do Brasil, Daniel, sabe o problema do Brasil? É que o tributo cai nas costas das pessoas mais pobres porque a tributação, Concordo, 60% nosso sistema é regressivo. É no consumo. E a Shopee? Aí eu volto para a Shopee. Não é? Se você remanejar isso e fazer uma reforma tributária de forma decente, agora, você consegue aumentar a carga tributária. Que o governo não vai cumprir. Você sabe que reforma tributária que você está falando? Aquela de taxar grande fortuna, de taxar herança. Não, mas deixa eu entrar nesse debate que é importante. Óbvio que é isso que você está falando. Então é o quê? Então é o quê? Porque já tem imposto. Taxar... Não, mas dá para melhorar. Você está errado também. O cara, em vez de pagar 27%, vai pagar 50%. Desculpa, você está simplificando. Taxação grande fortuna não muda nada. Não muda a realidade do Brasil. Exato. Eu também acho, concordo. Só que... Por que você está falando que estou defendendo taxar grandes fortunas? É porque você está falando, por exemplo... Não, você está... Esse é o raciocínio. É porque ele não quer taxar. Sabe qual é o esporte que mais mata no mundo? Sabe qual é o esporte que mais mata no mundo? É o salto para conclusões. E é exatamente isso. Debater sobre regressividade do sistema tributário... Pratica esse esporte. Exato.
o debate sobre sistema tributário é muito mais complexo do que você simplificar e falar que é tributar fortuna. Não é, isso é raso, isso é pobre. Isso assim, é um debate medíocre da reforma tributária. Você quer debater de fato a reforma tributária? Você tem que olhar dois aspectos muito importantes: a simplificação do sistema e a diminuição da regressividade do nosso sistema, que é o ponto que o Felipe falou e ele está correto. A gente tem que ter um sistema tributário que cobre menos de quem está na base da pirâmide e que cobre mais das outras camadas e que se torne muito mais justo e muito mais simples. O problema, para mim, a reforma tributária é muito mais do que uma questão fiscal. Ela serve para melhorar a qualidade do ambiente de negócios no Brasil. Enquanto a gente tem um sistema extremamente caótico, com subsídio e todo esse monte de coisa, a gente nunca vai ter um país desenvolvido porque você não tem um ambiente competitivo bom. Agora, se a gente resolver esse problema de simplificar o sistema e tornar ele menos regressivo, certamente o país vai melhorar. Agora, o problema que o PT... Como regular, ô Dani? Como esse dinheiro vai ser usado? Então, o problema é o que entra no tema do arcabouço fiscal. O problema é que uma coisa é você manter o quanto se arrecada e redistribuir quem paga, o que é plenamente justo. Outra coisa é você redistribuir quem paga aumentando a carga tributária do país. E eu não tenho dúvidas que o PT vai chegar na hora H e vai buscar arrecadar o máximo que puder. Mas duas conclusões a gente pode chegar do depoimento do Haddad. Primeiro que não vai ter aumento de carga tributária. Bolsonaro era acabou-se a mamata, agora é arcabouço a mamata. É a primeira conclusão que eu chego. Mas segunda, o último tributo bom que eu vi no Brasil foi o tributo à Cartola, com vários artistas. Belo álbum. Esse é bom. Mas assim, que belo era o artista. Né? E suas outras duas? Não, vai com na maciota. Se tem uma coisa boa, se teve uma coisa boa na manifestação do Haddad, primeiro, deixou claro pela primeira vez que não vai gastar mais do que a arrecadação. E segundo, ele foi taxativo. Não vamos aumentar a carga tributária no Brasil. Não vamos. Mas isso está escrito aonde? Sabe o que a gente em qual trava? fazer nesse Está em qual país? Trava? Onde que travou isso de fato? Não tem trava. Ele fala assim, não está no nosso horizonte. Mas eu não falei que acabou o Play Center? Acabou o problema da trava. Entendeu? Não mexa na trava, perigoso. É assim, o que a gente teve aqui é um esboço. Não dá para extrair nada disso que foi apresentado. Nada. Muito fraco. Dá para extrair nada. Dá para extrair absolutamente nada. Não passa segurança. E soltaram isso aí para tentar fazer uma fumaça pro Bolsonaro. Isso para mim tá óbvio. Tá mais na cara que o meu nariz. E conseguiram. Eu não sei. Tá mais na cara que o nariz. Eu não sei. Conseguiram. Conseguiram, né? Ficou linda, né? Linda a proposta. Eu não sei se foi exatamente isso, até porque o governo adiou muitas vezes e as pessoas nem tinham certeza. Foi por quê? Por que lançaram isso? Eu nem tinha certeza que o Bolsonaro... lançaram para... Vão convencer o Campos Neto de que melhor do que certo. 20 dias para apresentar. Se fosse bom, você acha que não teria já alguém apresentado antes? Nem 20 dias, foi muito mais tempo que isso. Mas anunciaram no início do mês. Você acha que anunciaram no início do mês. Você acha que essa coxinha, o negócio, estão criando um arcabouço fiscal. Tem que ter discussão e tudo. Entre os aliados, entre as instituições. Se resume em 4 slides. Isso aí foi o chat GPT que fez. Eu só estou vendo discussão pelo Twitter, só estou vendo a Glaze. Claramente muito mal feito, claramente feito de última hora, com várias alterações assim, para agradar um lado e outro. Ele não é uma série de regras que dá garantia e que dá a confiabilidade de que o governo não vai expandir grotescamente despesas, e ele também não dá segurança que ele não vai aumentar grotescamente receitas, porque é justamente isso que esse arcabouço fiscal aí abre brecha. Olha, eu vou falar uma coisa. Brecha por brecha, este país é uma grande brecha. É uma grande brecha. Tudo é uma brecha. Tudo tem uma brecha, é uma brechona. E se você está em Brasília ainda, tem a brecha das brechas. O país brecha, que é o Brasil.